Meu nome é Washington Melo, sou fotógrafo criminal desde 2010, formado em fotografia, profissional da fotografia desde 1982. Entrei, ministro curso de fotografia, sou professor e sou pós-graduando em aerofotogrametria e perícia criminal e judicial. Aqui nós vamos fazer uma análise de 4 imagens que foram solicitadas para esclarecimento sobre os pontos de marcas que a moto deixou aqui nessa área de interesse de investigação. Então nós temos aqui nessa primeira imagem algumas marcas que estão colocadas, apontadas por essa seta, que foi impressa por alguma peça da moto, criou essa marca aqui, né? A dúvida é por que uma foto tem essas marcas mais evidentes e outras fotos têm ela menos evidente. Para a gente poder fazer essa análise dessa imagem e justificar por que isso aconteceu, é preciso a gente entender algumas questões sobre iluminação na imagem, né? Quando eu vou fazer uma iluminação para uma fotografia, se eu tenho controle da luz, se eu estou em um ambiente controlado, aonde eu coloco a disposição da luz que faz com que ilumine os objetos da minha cena, quando eu tenho esse controle, eu vou fazer aquilo que dê melhor qualidade e nitidez para o meu trabalho. Quando eu estou em uma cena de investigação, principalmente em área externa, aonde eu não tenho controle da luz, a luz que eu tenho é a disponível de luz natural do sol ou artificial dos postes de iluminação de via pública. Então eu preciso contar com essas iluminações para fazer a iluminação do meu cenário, da minha área de interesse. Nós temos aqui uma área de interesse que é o local onde compreende vários vestígios do acidente. Então tem vários vestígios aqui e esses vestígios estão dentro de uma área de interesse. Eu preciso fotografar essa área de interesse para poder fazer a fixação dos vestígios. Quando eu me preocupo em fazer isso, eu tenho que fazer uma exposição no meu equipamento que seja o mais ideal para as condições que eu tenho. Aqui eu não tenho controle da luz. A luz disponível é a luz do sol e eu fiz os cálculos aqui, ó. De acordo com a projeção de sombra, eu fiz alguns deslocamentos de ângulo para a gente poder compreender aonde está a posição do Sol. Então, como que eu meço a posição do Sol? Como que eu descubro a posição do Sol? Eu vou ver aonde está a sombra projetada. Traço uma linha bem no meio da sombra, bem no meio dela. Aqui é o observador. Essa linha ciano vertical e horizontal traça o ponto do meio da sombra. Por quê? Porque o meio é onde o fotógrafo está posicionado, tá? O fotógrafo ele trabalha com um equipamento que ele tem uma única objetiva, então ele sempre está no meio da cena, sempre. Então aqui está o meio e aqui está o meio da sombra. Então posicionei o fotógrafo está aqui e posicionei o meio da sombra. Com isso eu achei a posição do fotógrafo e achei a posição da fonte de luz. O sol está nessa direção aqui, em algum lugar aqui para trás, bem aqui distante assim, ó, bem para cá, né, à esquerda dos meus vestígios, tá? Isso eu posso perceber com as outras sombras também. Olha, a projeção de sombra nesse elemento me mostra que o sol está para cá, em algum lugar lá atrás, ó. Essa sombra projetada do poste me mostra que o sol está em algum lugar lá atrás, ó. Então o sol vai se encontrar mais ou menos por aqui, tá? Lá atrás. Isso eu faço análise pela projeção de sombra de todos os elementos na cena. Então aqui, ó, sombra da árvore. Vai mostrar um sol lá atrás, ó. Bem por aqui. Então, ou seja, em algum lugar por aqui o sol vai estar.
Olha aqui que a gente tem, nesse lugar aqui, ó, a presença de entrada de luz na lente da câmera, que não permitiu que tivesse nitidez nessa área iluminada das árvores. Aqui a área de sombra das árvores, que não tem iluminação, eu não percebo detalhe nenhum. Aqui eu deveria perceber detalhes. Como está tendo uma entrada de luz na lente da câmera, por quê? Porque descobrimos que a fonte de luz ela está na frente do fotógrafo. Ela está na frente. Ou seja, se eu pudesse ter controle de iluminação, eu jamais escolheria colocar uma luz que está entrando na lente da minha câmera. Por quê? Porque cria essa situação aqui, ó. Os primeiros planos estourados e aqui nós temos uma exposição melhor. Mas a gente precisa avaliar se essa exposição que está chegando aqui também não está tendo influência dessa área com excesso de luz. Aqui já está com menos excesso de luz. Mesmo assim, essa foto, ela provavelmente foi tirada com um aparelho fotográfico, uma câmera, que estava no automático. Então, ou seja, não tinha um fotógrafo profissional por trás para fazer a equalização para poder conseguir compensar e buscar uma exposição melhor. Vamos ver o que nós estamos falando? Vamos colocar aqui um conta-gotas e vamos pegar aqui, ó, nessa área onde tem as marcas deixadas pela moto, pelo deslocamento da moto, e vamos pegar uma dessas marcas aqui como amostra. Então tá aqui. Olha só. Nós temos aqui a tonalidade. Isso aqui, essa bolinha, representa a tonalidade dessa amostra que eu fiz. Ela está dizendo que tem 148 pontos em vermelho, 147 pontos em verde, 152 pontos em azul. O correto, para poder ter uma boa exposição, é que isso daqui estivesse em 127 ou 128, que seria mais ou menos por aqui, o meio. O meio entre altas luzes e baixas luzes. Entendendo que altas luzes tem valor de 255 e baixas luzes vai ter valor 0, que a gente observa por esse contador aqui, tá? Se aqui tiver 000, tá preto. Olha lá. Ali tá 1, 222, 000. Então tá aqui, tá preto. Tá aqui preto. Ausência de luz. Se tiver estourado, e é subexposição aqui, tá? Aqui é subexposição, ausência de luz. Se tiver estourado, excesso de luz, tá estourado, 255 em cada canal de cor, ok? Então tá. O que nós temos aqui na amostra? Na amostra nós temos isso aqui, ó, quase no meio. Então não tá com a exposição ideal. Por quê? Porque tá havendo invasão de luz, de excesso de luz aqui, ó. Porque a posição do sol não está me ajudando a fazer essa fotografia. Mas como fotógrafo de local de morte violenta, eu preciso fazer essa cena, essa tomada desse lugar. Eu preciso fazer porque aqui é a minha área de interesse. Aqui estão os vestígios que eu quero mostrar. E eu não tenho uma luz disponível de forma adequada. Entendeu? Então eu tenho um problema. O problema é que tem alta exposição aqui de luz. Ó. E como foi feito a fotografia no automático, não foi feito compensação para melhorar isso aqui, para dar mais nitidez. Então, realmente, por conta da posição do sol, eu tenho uma perda de detalhes nas cenas que estão por aqui, ó. Aqui eu fiz a mesma coisa, peguei o ponto do meio da sombra, tá? O meio da sombra, e consegui aqui, ó, o meio aqui é o fotógrafo, essa posição aqui é do fotógrafo, tá? O meio de toda a fotografia, a posição é do fotógrafo. O meio da sombra, a metade aqui onde está a sombra, ó, é a posição do sol.
Então eu tenho a posição do Sol aqui, ó. O Sol está aqui. Então eu tenho uma cena aqui que também essa cena foi registrada por um equipamento fotográfico que está colocado no automático. Então não tinha um fotógrafo profissional capturando essa imagem com capacidade de fazer um ajuste, uma compensação dessas luzes que estão entrando em excesso aqui, ó. Se eu for colocar aqui onde tem um dos vestígios aqui deixados pela moto, uma das marcas, eu clico aqui e vamos lá para o resultado. Então eu tenho aqui, ó, muito mais próximo do excesso de luz, ó. Então a outra fotografia estava mais ou menos aqui. O certo, o ideal, seria aqui em 128, 127, no meio. Aí a exposição estaria perfeita. Você observa que aqui a nossa amostra trouxe uma exposição para esse registro aqui, prejudicando mais ainda os detalhes desse segmento que foi deixado pela moto. Então aqui não houve uma supressão de informação do local e nem foi também incluído marcas no local. Isso foi causado pela moto, mas nós temos uma fotografia prejudicada pela posição da luz, que eu não tenho domínio sobre ela. Essa luz aqui é uma luz do sol, eu não tenho controle sobre ela. Então, e eu estou tirando a foto com uma máquina no automático, não tem um fotógrafo aqui para fazer uma compensação, para que eu possa ter uma exposição mais adequada, e isso iria trazer uma nitidez melhor, né? Então esse excesso de luz aqui, ó, registrado aqui, vai ser a causa da perda de detalhe, da perda de nitidez, que dá a impressão de que tem informações suprimidas do local em alguma foto, quando uma é comparada com a outra. Por quê? Porque cada equipamento que tirou foto, seja a que está no RAI, seja a da Polícia Civil, seja a da Polícia Científica, todas elas foram tiradas no automático. E cada um desses equipamentos tem seu jeito de fazer o cálculo dessa luz entrando de forma inadequada para iluminar a cena, né? Cada uma tem a sua interpretação, e umas deixaram entrar mais luz, que é o caso dessa. Essa fotografia aqui entrou mais luz do que a dessa fotografia aqui, tá? A posição do Sol aqui é mais ou menos a mesma, é muito próxima, né? Não tem uma diferença muito grande do horário do Sol aí, do deslocamento do Sol no céu. A gente está encontrando aqui mais ou menos o mesmo ângulo, que a gente coloca aqui no meio da sombra do primeiro vestígio, e a gente encontra a posição do Sol, que é em algum lugar aqui para frente. Beleza. Dito isso, nós temos aqui então equipamentos fotográficos diferentes que interpretam de forma diferente, e isso se dá por conta de que os sensores de cada equipamento desses são diferentes, com profundidade de cor diferente, com capacidade de latitude diferente. E o que é a latitude? Latitude é a capacidade de tolerância, de fazer com que eu consiga resgatar detalhes de informação de uma cena. O que eu estou dizendo? Que se eu for fazer uma correção aqui dessa cena aqui, dessa fotografia, se eu for fazer uma correção aqui, qual que é a capacidade de eu conseguir voltar informações aqui? Vai depender de cada equipamento, tá? Cada equipamento vai ter a possibilidade de eu conseguir uma tolerância, de eu conseguir fazer um ajuste que eu consiga compensar esse excesso de luz que entrou para trazer para uma exposição mais correta, tá? Aonde eu vou ter, aí sim eu consigo perceber de forma melhor os vestígios deixados pela moto.
porque eles estão em todas as cenas, tá? Só que existe uma diferença de observação de uma imagem através de um computador, que aí eu tenho a luz do computador para me mostrar detalhes. É mais fácil ver detalhes aqui no computador do que em um papel, tá? Isso é questão de suporte. O suporte de papel imprime com tinta e então nós temos uma cor de pigmento em papel. E a cor de pigmento em papel, ela é muito menor em detalhes do que a cor luz que eu consigo aqui no computador. Em função da cor luz do computador, eu consigo ver muito mais detalhe apreciando uma imagem pelo computador do que apreciando ela pelo papel, pelo impresso, tá? Porque a quantidade de cores, de dados, de informação que eu consigo aqui no computador é muito superior e meus olhos vão perceber com muito mais facilidade do que eu perceber num papel. Vai perder muitos detalhes. E quando eu tenho uma superexposição impressa no papel, a superexposição já perde detalhes. Impressa no papel, já perde mais detalhes. Então esse é o ponto que faz com que haja a percepção de que tem no mesmo cenário, parece que foi retirado, suprimido as marcas deixadas pelo segmento da moto aqui, ó, as marcas segmentadas no chão, marcadas pelo deslocamento da moto. Fica parecendo que foi suprimido. Agora, a hora que eu faço essa correção que foi feita aqui, ó, que eu faço uma correção da exposição, aí eu tenho uma foto mais equilibrada, uma foto exposta de forma normal, sem estar super exposta, e com isso eu consigo revelar mais detalhes aqui. Já dá para a gente perceber melhor os detalhes. Então não foi suprimido, nenhuma marca foi suprimida. O que acontece é que existe excesso de luz por uma luz que eu não controlo, que é a luz do dia, tá? E que está entrando direto na lente da máquina, isso está prejudicando. E nós temos 3 equipamentos diferentes, um é celular, não sei os outros 2, mas parecem ser máquinas fotográficas, que têm sensores melhores e que conseguem fazer um registro melhor, tá? Aqui, ó, tá extremamente super exposto, você quase perde o detalhe. Quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui agora a nossa amostra, vamos pegar essa aqui que está mais escuro aqui, ó, porque aquela lá está muito clara. Aqui onde está mais escuro, olha aqui onde que está quase extremamente super exposto. Isso perde detalhes, você vai acabar não vendo detalhe. Quanto mais super exposto, aqui está mais super exposto ainda, ó. Se eu pego esse detalhe aqui, ó, olha lá onde que está, ó, quase não tem informação aqui dentro. Eu quase não tenho informação aqui dentro, eu quase não tenho como recuperar. Se eu for tentar tratar essa foto aqui, ó, eu quase não tenho como recuperar essa foto, porque tá muito super exposta, mas quando eu trato, eu recupero, você percebe que começa a revelar melhor as marcas da moto. E o que está deixando parecer para o tribunal que essas marcas elas foram suprimidas é porque está super exposto por conta de uma luz inapropriada, tá? E as máquinas tirando fotografia no automático não vão conseguir fazer essa compensação que eu acabei de fazer aqui no software de edição de imagem. Eu espero poder ter contribuído para a elucidação e esclarecimento de que não houve alteração da cena, não foi suprimido marcas e também não foram colocados marcas posteriormente. O que está acontecendo aqui é um problema de captura de imagem. Captura de imagem com uma iluminação que não seria adequado se eu fosse fotografar dentro de um estúdio aonde eu pudesse ter controle da iluminação, aonde eu colocasse a iluminação aonde eu quisesse para poder
ter o maior nitidez possível de todos os elementos na cena. Esse é o motivo pelo qual tiveram aí a impressão de não conseguir perceber as evidências da cena. Ok? Aqui tem outra foto, que é a mesma coisa. Se eu fizer a análise aqui, ó, essa foto está até melhor. Essa foto aqui já está bem mais equilibrada, bem mais ao centro, bem melhor exposta. Por isso ela tem mais nitidez em revelar todas as marcas que a moto deixou no chão. Se eu quiser controlar isso aqui melhor, aqui na edição eu faço uma compensação aqui da exposição e isso vai ficar mais nítido ainda as ranhuras deixadas, as marcas deixadas pelo deslocamento da moto. Ok? É só isso mesmo, a análise técnica é só isso mesmo.